Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: qualquer relacionamento longe de Deus machuca mais do que faz bem. Paixão não é amor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quanto mais nós conhecemos o amor humano, mais decepcionado nós nos sentimos. Porque nós tentamos buscar nas pessoas aquilo que vem de Deus. E quando nós não conhecemos o Senhor, nós acabamos tendo uma dependência emocional. Então, dentro da nossa imaginação, aquele sentimento da vontade de ser amado, ele depende de alguém para que aconteça. Quando nós somos menores, nós acreditamos que esse amor vem através dos nossos pais ou das pessoas que cuidaram da gente, a atenção que eles davam e o quanto nós conseguimos receber aquilo que nós gostaríamos. Então nós medimos muitas vezes o amor de forma humana baseado nos nossos interesses, como se aquele que muito ama é aquele que muito me serve. E não tem nada a ver com isso, porque o amor, ele é um espírito ao qual conduz a nossa mente a fazer o bem às pessoas, independente dos nossos próprios interesses. E toda relação sem Deus, ela se baseia em alguma coisa que não faz parte da nossa vida, mas de algo que nós gostaríamos de ter. E é justamente isso que é os nossos interesses. É algo que nós não temos, mas queremos pegar de outras pessoas. E quando nós nos arrependemos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, quando nós confessamos os nossos pecados, a nossa mente ela passa a ser governada e controlada pelo Senhor. Assim nós já não temos mais os nossos interesses. Como Paulo dizia, olha, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. Então muda o nosso olhar, muda a nossa perspectiva, muda o nosso interesse, muda a nossa relação com as pessoas. E algo muito maior muda dentro de nós. Nós não temos mais dependência emocional, a nossa felicidade não depende das pessoas. Nós somos guiados por Deus e não vivemos mais na escuridão. Então existe uma mudança completa dentro de tudo aquilo que nós buscávamos no passado. Antes nós não sabíamos o poder do pecado. Nós só descobrimos ele, quando nós tentamos ser melhores. Aí nós vimos o quanto nós estávamos sendo manipulados, o quanto nós éramos impotentes em relação a Ele e o quanto o poder de Deus atua em nós quando nós tentamos viver a nossa vida da forma que agrada a Deus. Se a gente vai lá em Provérbios 5, versículo 3 a 6 e 8, a palavra do Senhor lá diz assim: os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel e os seus beijos tão suaves como o azeite. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é o caminho da morte. Essa mulher não anda na estrada da vida. Ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa. Quem está conversando conosco aqui? Salomão. E aqui eu preciso fazer alguns parênteses aqui para que vocês possam entender. Primeiro, não é sobre mulher ou sobre homem, mas sobre pessoas que estão distantes de Deus. Ele chama aqui de mulher imoral. Em outras traduções, ele vai falar a mulher estranha. Mas na original, qual palavra que está escrito aqui? A mulher estrangeira. Ou a mulher que está fora da aliança que Deus fez com aquele povo, que eram os judeus. Então ele não está falando das pessoas que têm a mente controlada pelo Espírito Santo, mas da que não tem. Então é isso que ele chama, tá? Então fique claro. Aqui nós temos que olhar não pelo lado, se é homem, se é mulher. Essas pautas que eles defendem hoje acabam destruindo tudo, principalmente a sabedoria.
Aqui nós estamos falando sobre pessoas com Deus e pessoas sem Deus. Mulheres ou homens com sabedoria, homens ou mulheres sem sabedoria. Então é só isso. E a sabedoria é a presença do Espírito Santo influenciando os nossos pensamentos pela fé que nós temos em Jesus Cristo, nosso Senhor, que louvado seja para sempre. E ele começa dizendo: os lábios da mulher imoral, ou os lábios da mulher estrangeira, ou, a grosso modo, olha, você pode estar olhando alguém e estar sentindo desejo por aquela pessoa. Só que você não está avaliando nada disso, você está olhando um corpo e olhando os teus interesses. Bom, eu não sinto prazer em nada, então seria muito bom beijar aquela pessoa, seria muito bom estar com aquela pessoa, sentir aquela pessoa. No passado, quando eu tinha depressão e não acreditava em Deus, para mim o amor era justamente isso, era o encontro de pessoas. Então, para se amar, eu tinha que encontrar pessoas, e era só isso. Na minha vida era uma eterna busca, era como se nenhuma pessoa fosse boa o suficiente para tirar o vazio de dentro de mim, e nenhuma pessoa podia fazer isso, porque o vazio não era pela falta de pessoas, era pela falta de Deus. E essa é a ignorância da nossa vida. As pessoas, elas se separam achando que elas vão encontrar alguém as quais possa criar uma nova conexão com ela. Sem Deus não existe conexão. Sem Deus, são pessoas buscando seus próprios interesses e ela vai encontrar alguém que seja mais interessante ao que ela quer. E é só isso. E tá tudo bem. Por quê? Porque no passado nós nem sabíamos disso. Se alguém chegasse lá atrás para mim e me falasse o que está escrito aqui, eu ia falar: você tá louco, você não sabe nem o que você está falando. Você está falando isso aí, nem sabe por quê. E Deus, ele está dizendo: olha, presta atenção nisso. Os lábios da mulher imoral podem ser doces como mel. Então não está negando que tenha prazer naquilo. Tem prazer sim. Deve ser muito bom. Só que a questão é, e depois? Quais vai ser o custo disso? Quando a gente vai evangelizar as pessoas, tem situações as quais jogam ela lá no fundo do poço. A separação de um relacionamento, a morte de uma pessoa querida ou a questão financeira. Essas coisas, elas arrebentam a pessoa no meio. Você vai conversar com essas pessoas, é como se Deus tivesse negado a vida a elas. Porque a vida delas só se baseia nos próprios interesses. Então, quando o diabo ilude essas pessoas dizendo que ele vai dar e no final elas não têm, pronto. É como se a vida dela já não tivesse mais sentido, ela vai começar a olhar a vida das outras pessoas e achar que as outras pessoas são felizes. Quanto mais passa o tempo, mais eu vejo uma coisa: não existe ninguém normal. Não existe ninguém normal. Sempre que nós paramos para evangelizar alguém e as pessoas têm coragem, porque a verdade ela só vem através da presença do Espírito Santo. Então elas dizem a verdade porque é Deus quem está conduzindo a mente delas. E outra, dizer a verdade sobre os absurdos que nós fazemos é confessar o nosso pecado. E é assim que nós somos sarados e é assim que nós somos curados por Deus. Cada coisa que cada um diz, é cada absurdo, é cada pensamento, é cada ritual. Ah, mas se eu não fizer, você não imagina o que vai acontecer, e for assim, e começa aquela loucura. E quando vê a pessoa, ela tá tocando terror. Ela não consegue se controlar, faz sem pensar e não questiona os pensamentos que tem. Não tem uma base, ele não tem nada. A Bíblia, ela nos dá uma base sólida sobre o que é certo e sobre o que é errado. Então, os lábios da mulher imoral, ou os lábios da mulher estrangeira, ou os lábios de uma pessoa que não tem a mesma fé que você, pode ser até doce como mel, e os seus beijos são tão suaves como azeite. Pode ser gostosinho, você vai lá, faz gostosinho, beleza. Na hora do prazer, tá tudo na hora do vamos ver, tá aquela coisa gostosinha. Bom, beleza, não tem problema nenhum. É como um homem pagasse para sair com uma prostituta. Beleza, tá ali, o sexo tá fácil, não tem que conversar, não tem que fazer nada, só queria sentir prazer. Pronto, foi. E aí? É só isso? Será que é só isso? A nossa vida é só isso? Eu fui lá, fiz o que eu queria. E depois? O que vai acontecer depois? Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. E aqui nós podemos olhar de diversas camadas isso acontecendo. Qual é a primeira? A primeira que vai acontecer ali. Segundo a própria palavra de Deus, se você achar estranho o que eu vou dizer, eu aconselho que você leia a Bíblia lá em Coríntios.
Não vou saber exatamente o versículo, o capítulo, mas está lá em Coríntios e eu já fiz devocional sobre isso. Que fala o quê? Que quando duas pessoas elas se juntam em uma só carne, então a gente sabe que elas estão coitando ali, né? Elas vão trocar o espírito, uma que está na outra. E aí o que vai acontecer se você é um irmãozinho que tem buscado a Deus, ou uma irmãzinha que tem buscado a Deus, aí olhou aquele cara que você saía ou alguma coisa e foi lá de novo, né? Ai, não aguentei, sair de novo. O espírito de um vai passar para o outro. Se troca o espírito, troca o quê? O sentimento. Você acha que o Espírito Santo ele vai olhar o diabo, ou ele vai olhar alguém que não faz parte da aliança dele, e ele vai ficar ali, olhando você, sentindo prazer, ou sentindo desejo. Ele já saiu. Você começou a rolar o feed, olhando pessoas que são pagãs, pessoas que não têm Deus, pessoas que você deveria estar ajudando a evangelizar. Mas não, você olha desejando aquelas pessoas, cobiçando aquelas pessoas, né? Buscando prazer porque você tem medo de ficar sozinho. Medo de ficar sem Deus você não tem, mas medo de ficar sozinho porque não tem uma pessoa, tem. Né? Como se o cuidado não fosse o Senhor, como se o amor não fosse o Senhor, e como se nós já não tivéssemos pagado para ver no passado toda essa loucura. Mas está ali pensando, trocou o espírito, o que vai acontecer? O diabo vai voltar para dentro de você com tudo, com tudo. E aí você vai se sentir mal, vai se sentir sujo, vai ficar com nojo, depois não sabe o que acontece. Presta atenção que quantos relacionamentos ou quantas pessoas não vivem na briga e, entre aspas, elas resolvem no sexo. Aí faz o sexo, ela se arrepende. Nossa, por que eu fiz isso? Nossa, por que eu fiz? Parece que ela só cai na real naquele instante. Parece que aquele instante joga ela para a realidade de novo. Porque ela tem um outro sentimento para comparar que antes ela não tinha. Quando nós vivemos no Senhor, o nosso coração ele fica blindado, porque a nossa mente ela é forte. A nossa sabedoria, graças a Deus, a presença de Deus, ela faz uma diferença na nossa vida. Então nós não buscamos o prazer, nós buscamos a santidade. Nós buscamos fazer aquilo que agrada o Senhor, porque nós sabemos, já caímos diversas e diversas vezes nessa armadilha, mas como nós não tínhamos entendimento espiritual, nem sabíamos que isso estava acontecendo. E realmente, quando acaba um relacionamento e você não tem sabedoria, também ele vai gerar amargura e sofrimento. Os relacionamentos, por quê? Porque parece que a única pessoa que nos amava já não está mais na nossa vida, parece que ninguém vai mais nos amar, é como se eu tivesse vontade de amar e eu já não tenho mais o amor e que eu não dou certo com ninguém, e aquela desculpeira que a gente conhece muito bem porque nós fazemos isso. Vou aproveitar minha vida, vou não sei o quê. E você acha que para servir o diabo você consegue servir ele conscientemente? Você acha que Deus não incomoda quando nós fazemos as coisas erradas? Incomoda. Mas sabe como que a gente dá um jeitinho? Bebe. Porque você bebe, você cria coragem. E aí você vai lá. Quando falta coragem na bebida, usa uma droguinha, usa um negocinho. E assim a gente vai, achando que o prazer é isso. E é só isso. Isso se torna a busca de muitas pessoas. Infelizmente, quando a gente olha as redes sociais hoje, é só isso. É a mulher tentando se expor para tentar atrair a pessoa pelo desejo. Olha a minha bunda, olha o meu peito, olha a minha barriga, olha isso, olha aquilo. Ou o cara tá ali, olha como eu sou. Só que aí é a questão. Você não sabe em quem você vai provocar desejo. Talvez você queira numa mulher e o que você pensa que é uma mulher é um cara que tá olhando você ali. Ou uma mulher olhando outra mulher. Porque hoje para eles é normal, né? É só um corpo. É só um prazer. Não se olha o que tem dentro, não se olha o espírito, não se mede as consequências. Então Deus ele está avisando. Quer fazer? Faz. Só que depois não vem reclamar. Ai, não tô feliz. Ai, nada dá certo. Ai, não sei na onde. Ai, só reclamação. Por que você não tenta ser a pessoa que está tomada pelo Senhor, que faz as escolhas melhores, que é um exemplo diferente para as pessoas? Ao invés de querer que o mundo inteiro mude, por que você não muda quem você pode mudar, que é você mesmo? Por quê? Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada que ela anda é o caminho da morte. Então essas pessoas elas já estão caminhando para a destruição. Como eu sei disso? Porque o salário do pecado é a morte. É impossível uma pessoa tomada pelo Espírito Santo ficar tentando fazer foto ou fazendo as coisas pensando no que os outros vão pensar.
Nós, quando estamos tomados pelo Espírito Santo, nós temos temor pelo Senhor. E o que é isso? É eu pensar no que Deus vai pensar. Eu ter respeito por Deus. Ao invés de eu usar esse mecanismo que eu faço com as pessoas, eu faço com Deus. E tem coisas que eu sei que não agrada a Deus. Ficar postando fotinha, virando. Eu vou enganar aqui de ladinho aqui, porque daí ninguém vai ver que eu comi demais, que eu não tenho controle alimentar, que eu não tenho nada. Então eu vou sempre adulterando, sempre passando um filtrinho, sempre enganando. Não tem problema você se cuidar. Mas cuida da alma também. Sabe? Faz direito. Se você fizer direito, você vai ver que tudo dá certo. O problema é querer fazer tudo errado e passar um aspecto de normalidade. Vive a semana inteira errado. Eu vou na igreja, eu sou evangélica. Eu sou cristão. Eu sou cristão. Ninguém vai nunca me incluir em lugar nenhum, porque o evangélico, o católico, o adventista, o da batista, o não sei o quê, né, o eletricista. Eu sou cristão, eu sou de Cristo. Eu não me rejo em nenhuma doutrina, em nada. A minha verdade, ela está na palavra de Deus, o meu Senhor é o Espírito Santo e o culto acontece dentro de mim. É só isso. Eu não sou nada. Nada. Então nós sabemos que as pessoas sem Deus, elas estão descendo para a estrada da morte. Aí você olha o Zé Droguinho, olha a moça que tem uma vida totalmente torta, mas é bonitinha, mas está ali vulnerável. E fala, vou cuidar dessa pessoa e vou ajudar ela, como se ela fosse virar um escravo teu. Aí você fala, mas eu ajudei ela, não tinha direito. Não adianta. Não adianta, você não tem esse poder, você não tem esse direito, você não tem nada. Aquilo que nós fazemos para Deus não depende dos nossos interesses. Eu não vou lá evangelizar uma pessoa para ela deixar de ser a mulher imoral, para ela fazer parte da aliança de Deus, e aí eu vou, e aí ela vai ser minha esposa. Não funciona assim. Não nasce na minha vontade. Nasce na vontade de cada um. Sabe, olha que loucura. Eu quero dominar uma pessoa para que ela satisfaça. Olha o nível da loucura. Eu quero que vocês entendam que esse tipo de pensamento ele é diabólico. Se você acha que você pode pegar a vida de outra pessoa e transformar ela, o que é isso? Essa mulher não anda na estrada da vida. Quem é o caminho, a verdade e a vida? É Jesus. Quem traz a vida verdadeira? É Jesus. O que Deus ele fala? Olha, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois aquele que quiser ganhar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que perdê-la por minha causa irá achá-la. Que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma no final? Então, se eu não caminho pela estrada da vida, e caminhar pela estrada da vida é ter a minha mente conduzida pelo Espírito Santo, é ter Jesus como centro da minha vida, é saber que Deus é o amor, é ouvir os louvores de Deus, é evangelizar, Ele é a palavra de Deus todos os dias dentro das nossas casas. E essa é a relação que nós temos que ter com as pessoas, independente de quem seja. Independente, vai dar errado. Mas é estudada, é de família boa, é não sei o quê. Aí, sabe o que vai acontecer? O diabo é o pai da mentira. Essa pessoa ela já não deu certo com ninguém. Você sabe de quem que é a culpa? É sempre dos outros. O único ponto que é diferente é ela em todos os relacionamentos que ela fracassou, mas a culpa sempre é dos outros. É tóxico, é opressor, é narcisista, é não sei o quê. Nunca tem problema nenhum. O problema é que sem Deus, acabou, não existe amor. Só existe interesse, só existe paixão. E a paixão passa com tudo que aquilo que nós buscamos. Ela caminha sem rumo e não sabe disso. Então as pessoas que estão longe do Senhor, elas não têm ideia que elas vivem na escuridão porque elas nunca viram a luz. E o que eu devo fazer com essas pessoas? Dar like, dar curtida, seguir nas redes sociais? Não chegue nem perto da porta da casa. Mas o que eu vou fazer? Eu vou sair do mundo? Você dá a desculpa que você quiser. Você pode ir na academia para treinar o teu corpo, ou você pode ir na academia para achar alguém. Você pode ir na igreja para buscar Jesus Cristo, ou pode ir na academia para buscar uma irmãzinha, um irmãozinho. E você pode olhar relacionamento em tudo. Ou você pode buscar Deus em todas as coisas. Sabe qual é a questão? Que ainda que você encontre um corpo, você nunca vai ter satisfação. Você nunca vai ter satisfação. Porque se ambas essas pessoas não tiverem com o Espírito Santo, vai ter troca de espírito, o Espírito Santo vai sair e não vai ter satisfação. Acabou. Então nós devemos buscar as pessoas que são conduzidas pelo Senhor, que tenham Jesus como princípio base, e não eu transformo essas pessoas. Mas quem é assim? Eu sou. E eu não tenho que estar preocupado quem os outros porque
essa vida é sobre Deus, é sobre servir o Senhor e não sobre buscar os nossos interesses. Então, se Deus tem um plano, deixa que Ele execute. Eu não preciso saber, eu não preciso ver, eu não preciso saber nada. Eu tenho que criar condições para que as pessoas elas possam conhecer a palavra de Deus. E se todo mundo estivesse fazendo isso, nós já estaríamos vivendo num lugar bem melhor. Se a gente vai lá em Provérbios 31, versículo 10, 12, 26 a 30, a palavra do Senhor diz assim: como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Fala com sabedoria e delicadeza e nunca tem preguiça e sempre está cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela e o seu marido a elogia. Ela diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada por todos. Então aqui eu trouxe uma mulher a qual tem a mente controlada pelo Espírito Santo. Não é uma mulher evangélica, não é uma mulher católica, não é uma mulher nada. É uma mulher que tem Cristo dentro do coração e o Espírito Santo. E aqui eu trago de novo a reflexão. Aqui nós não estamos falando de mulheres, nós estamos falando de pessoas. Seja uma boa esposa, seja um bom marido, seja uma pessoa que vive com você. Porque se você acha que colocar uma aliança na igreja católica, batendo foto e isso, jogando arroz na cabeça, e madrinha colorida para um lado e coisa para o outro, é Deus, não, casei na igreja. E depois vai pecar? Bebeu que nem uma égua velha lá na festa do casamento, e aí? Aí pode, Deus fica feliz, né? Deus, ele abençoa para você cometer o pecado depois ali, tá certinho, é isso aí, irmão. Beleza, campeão, é isso aí mesmo. Tá certinho, 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 certinho. Realmente, Deus estava lá. Deus podia estar dentro da igreja, mas na festa ele não foi. Não foi. Mas Jesus fez água em vinho. Tá bom. Continua sempre relativizando o pecado, dizendo que o errado é certo e tá tudo bem. Então aqui nós estamos falando de pessoas que têm o Senhor, porque ambos vão ter a mesma visão um dos outros. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Como é difícil encontrar um bom relacionamento. Porque depende do tempo que cada um gasta em Deus. E aqui é o ponto-chave. Concorda que para uma mulher ou um cara bonito, saradão, bem-sucedido, é muito mais fácil encontrar um relacionamento do que, de repente, para uma pessoa que ela não tem relacionamento com Deus nenhum? E aquela gatilhada mental que ela tem só faz comer, só faz coisa. Ou uma pessoa que não nasceu assim, bonita, né? Vamos olhar assim, uma pessoa que visualmente você olha, você acabaria não se atraindo pela pessoa. Não tem simetria, não tem coisa, né? Tem umas que hoje em dia faz aquela demonização facial que, pelo amor de Deus, né? Eu não sei, o povo hoje tá muito louco. Eu prefiro ficar com ruga mesmo. Mas tá bom. Isso nós nascemos, isso nós podemos transformar. Você pode ir num cirurgião plástico, pode fazer um negócio, mas o relacionamento com Deus, esse não vem de fábrica. Esse eu não nasço, esse eu não pago e vou lá e adquiro. Esse eu preciso gastar tempo todo dia. Então, para que essa pessoa ela se torne uma boa esposa, tudo que você vê bom tem que ter Jesus. Não existe pessoa boa sem Deus. Você pega o cara que ele é drogado até na 5ª geração, faz mal pro pai, faz mal pro... Aí você vai falar do cara, mas o cara é uma boa pessoa. Por quê? Porque ele não te xinga, porque ele não te oprime. Então essa é a bondade. Fazer mal pro pai e pra mãe não tem problema. O Zé Droguinha tratar bem pra você é um bom amigo. Porque ele te escuta. Sabe, eu tenho que olhar. Não dá pra ser assim. Se Deus ele pede pra honrar pai e mãe, a pessoa faz mal pro pai e pra mãe, já não tem jeito de ser bom. E se a gente olha na palavra, a pessoa chega em Jesus e fala assim, bom mestre. Jesus olha pro cara e fala assim, por que me chamas de bom? Bom somente é Deus. Bom somente é Deus. Então tudo de bom que nós fazemos é porque Deus ele está conosco. Então uma pessoa que tem a mente controlada pelo Espírito Santo, que se converteu ao Senhor, que busca o Senhor todos os dias, é uma pessoa muito difícil de encontrar. Ela vale mais do que pedras preciosas.
o seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Ou pode inverter, a sua esposa confia nele e ele nunca ficará pobre. Porque a gente usa os recursos que Deus dá com sabedoria. Não adianta a gente achar que o amor é pagar a viagem cara, que o amor é presente caro, que o amor é isso. É o que eu falo, o amor está ligado no lugar errado. Nós temos que usar os recursos mediante a necessidade que nós temos. Não para ostentar e falar, olha como eu sou maior, olha como eu sou melhor, olha como eu tenho mais. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Não é assim que tem que ser um relacionamento? Um fazendo bem para o outro, e se faz o bem é porque tem Jesus, e nunca o mal. Não só a esposa, quanto o marido. Se coloca dentro de uma casa desse jeito, onde as pessoas elas valem mais do que pedras preciosas, onde um confia no outro, onde um não quer pegar o recurso do outro, ou não quer ficar desperdiçando as coisas, quer montar uma casa realmente ali com segurança, fazendo o que é necessário, sem ficar com prova, Porque você imagina, você pega nos dias de hoje, tem gente que tem compulsão por comida, tem gente que tem compulsão por bebida, tem gente que tem compulsão por comprar, sai comprando as coisas e nem usa as coisas que compra. Quando vê, fica com aquele monte de boleto daqueles que é o diabo querendo criar dificuldade. Você imagina, como que você está dentro de uma casa assim com a pessoa que ela não se incomoda, de um tá trabalhando e o outro só tá gastando? É isso que a gente tem que entender. Não dá para ser desse jeito. Fala com sabedoria e delicadeza. Ambos têm o quê? Sempre que você vê sabedoria, ambos têm o Senhor dentro dos pensamentos. Então pensa numa relação desse jeitinho que Deus está descrevendo. Onde um confia no outro, onde um respeita o outro, onde um fala bem e nunca mal do outro, de ficar reclamando, ficar fritando os outros para as outras pessoas. Ela nunca tem preguiça, está sempre cuidando da família. Não tenho preguiça de fazer as coisas. Eu faço o que tem que ser feito. Agora eu não estou com vontade, agora eu não estou afim, agora isso, não tenho tempo. Já que você quis ter uma família, cuida da família. Faça com amor as coisas que está dentro. E ambos, tá? Eu trouxe essa passagem para falar de ambos. Aqui nós não estamos falando de homens ou de mulheres. Do mesmo jeito que eu peguei o exemplo de cima, que sentava a lenha na mulher, eu não estou falando de mulher, eu estou falando de relacionamentos com Deus e relacionamentos sem Deus. Então nós nunca vamos ter preguiça de lavar uma louça, de cuidar de uma casa, independente se é homem ou se é mulher. Ambos eles dividem as tarefas dentro da casa, porque aquela casa é a casa de Deus, não é a tua casa. Aquele lugar não pode ficar se gritando, aquele lugar não pode ficar se xingando. Aquele é o lugar que ambos Deus escolheu para que vocês vivessem em paz, em harmonia, com amor. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Eu tenho que olhar aquilo que eu tenho e agradecer a Deus como se isso fosse uma bênção. Não ficar reclamando, ou colocando defeito, ou comparando, ou trazendo erros do passado. Se nós tivéssemos começado uma relação convertida, é totalmente diferente, mas nós começamos algo na escuridão. E nós temos que nos converter, porque se você colocar dentro de uma casa uma pessoa que se converte e a outra não, vai virar um brigueiro. O diabo não suporta a luz, não tem como você ser desse jeito. Não tem como, essas coisas são bênçãos de Deus. Tudo isso não nasce na vontade humana. Você pode estar olhando a pessoa e falar: nossa, mas por que ele não faz isso? Porque ele não pode. Se você estiver no meio da escuridão e eu falar: por que você não está vendo? Porque eu não posso. Eu não enxergo porque eu tenho os olhos, eu enxergo porque tem luz. E é isso que nós temos, uma ignorância seletiva. Sem Jesus não existe a luz. Sem Jesus não existe luz. Ainda que você tenha olhos, a pessoa não vai ver e não vai enxergar. E olha o exemplo da mulher estranha, da mulher estrangeira, que Deus fala, ela não sabe que ela está caminhando para o mundo dos mortos. Ela não tem discernimento, ela não tem a sabedoria que nós temos hoje. Então nós nos sentimos satisfeitos com as coisas que nós temos, elogiamos, falamos. E por quê? Porque essa é a verdade. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor, Deus será elogiada. Então, o nosso corpo, ele passa, aquilo que a gente faz passa, mas as nossas atitudes, essas permanecem.
E por que elas permanecem? Porque tem temor ao Senhor. Eu expliquei o que é isso. Elas pensam no que Deus. Então, quando ela serve dentro de casa, é como se ela estivesse servindo a Deus. Quando uma pessoa ela faz as coisas para dentro de casa, é como se estivesse servindo a Deus. Por isso que eu disse, é a casa de Deus, é o relacionamento de Deus. Deus é o amor daquele lugar. E você vê que aqui na palavra ela fala sobre os filhos a respeitam. Ah, mas eu não tive filho. Não tem problema nenhum, cada um tem uma história. A insatisfação que talvez você sinta ouvindo isso não é porque você não teve filho, é porque você não tem Deus. O dia que você tiver Jesus dentro do coração, tem coisas que elas vão se tornar irrelevantes. A intimidade que nós temos com Deus substitui todas essas coisas, porque é difícil encontrar gente boa. Mas ao invés de você querer encontrar alguém, por que você não é essa pessoa? Que Deus pode olhar, assim como ele falava de Jó, olha o meu servo Jó, como ele é justo, como ele é correto. Se Deus tivesse uma opinião de você, o que ele ia dizer de você? Será que ele teria a mesma opinião de Jó? Será que você seria uma dessas pessoas difíceis de encontrar? Será que se você estivesse num relacionamento com um homem virtuoso, com um homem sábio, ele iria dizer também essas coisas? Então lembra sempre, qualquer relacionamento longe de Deus machuca mais do que faz bem. Se as tuas relações te machucaram é porque ela não tinha Deus. Porque Deus ele não vem para fazer mal para ninguém. Era uma paixão que passou. E é só isso. E ao invés de você ficar procurando culpados, procure a você mesmo e procure o Senhor para confessar os teus pecados. Porque quantas vezes nós não fomos essas pessoas imorais? Mas eu não quero mais ser. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa te dar sabedoria, entendimento, leia a palavra de Deus, escute os louvores. Se você pesquisar em qualquer plataforma o meu nome, você vai encontrar as músicas. Procure uma playlist que chama This Is Gabriel Binato, que está todas juntas. Já está com 85 músicas, logo já teremos a 86 e estamos chegando na 100. Graças a Deus, louvado seja o Senhor por isso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.